Bom dia, tudo bem? Meu nome é Márcio Marçal. Vamos falar um pouquinho sobre a punção venosa periférica. Então, a punção venosa periférica, aqui tenho as agulhas que é usada atualmente, né? Então, essa daqui, a 14, é a mais grossa que tem, na cor laranja. Aí depois tem essa na cor cinza, que é a de número 16, é a segunda mais grossa, e vai diminuindo, a 18, a 20, a 22 e a 24, que é a mais fininha. Aqui, ainda sob punção venosa periférica, né, eu individualizei cada uma. Então, a 14, que é essa laranja aqui em cima. O que acontece? Ela é catéter de alto fluxo, o fluxo de 240 a 300 mililitros por minuto. Então, a cada minuto vai passar entre 240 a 300 mililitros. Ela é indicada para reposição valêmica rápida, emergência, traumas e transfusões de grandes volumes. Então, é essa daqui, ó, gente, ó. Vou grifar para vocês entenderem, tá bom? É a que está usando atualmente, né? Então, o fluxo de infusão de catéter venoso periférico depende diretamente do seu diâmetro, calibre. Quanto maior o G, que é o Gauge, né? Quanto maior o G, que é o Gauge, menor o diâmetro e mais lento será o fluxo da infusão. Vamos conferir as taxas médias por calibre. Agora, ele está falando dessa 16G. A 16G, ela é essa. E ela é para quê? Ela é na cor cinza, tem o alto fluxo, mas um pouco menor que a G14. O fluxo vai de 180 a 200 mililitros por minuto. É indicado para pacientes instáveis que necessitam de reposição rápida, como em choque hipovolêmico. Choque o que, pessoal? Hipovolêmico. E agora vamos falar da 18, a 18G. Essa daqui, ó, pessoal, ó. A 18G, ela é na cor verde. O mais utilizado em terapia intravenosa hospitalar. Qual vai ser o fluxo? De 90 a 110 mililitros por minuto, indicado para administração de soros, antibióticos, hemoderivados e contrastes para exame. Hemo o que, pessoal? Hemoderivados. Então, pessoal, essa daqui vai ser uma de uso mais comum. Mais comum vai ser mais no dia a dia do hospital, de uma clínica, de uma emergência. Por quê? Ela quer administração de soros, antibióticos. Então, ela é mais tranquila. E aí, seguindo, vamos agora falar da 20, que é a roxinha, né, pessoal? A cor roxinha, ó, rosinha, né? Rosa, né? 20G, rosa, versátil, amplamente utilizado. O fluxo vai ser de 55 a 65 mililitros por minuto e é indicado para administração de medicação intravenosas, fluidos e transmissões de sangue em paciente sem necessidade de alto fluxo. Então, pessoal, ela é indicada para quem? Administração de medicamentos intravenosa, fluidos e transfusões de sangue para pacientes sem necessidade de alto fluxo. E agora, pessoal, já estamos no finalzinho. Vamos falar agora da G22. Qual que é a G22? É nessa cor azul, ó. A G22 é essa azulzinha aqui, ó. Tá vendo essa azulzinha aqui que eu tô grifando? Então, pessoal, a G22 é uso em paciente com veias finas e frágeis. O fluxo vai de 30 a 36 mililitros por minuto. É indicado para pacientes idosos. Olha, pessoal, a G22 muito para pacientes idosos. Ela vai ser indicada também para pediátricos e com difícil acesso venoso. E ela pode ser usada para transfusão, mas por tempo prolongado. E vamos finalizar, pessoal, com a qual? Com a 24. A 24G na cor amarelo.
Ela é o menor calibre para casos delicados. O fluxo vai de 20 a 24 mililitros por minuto e ela é indicada para pacientes neonatos, pediátricos, idosos com veias extremamente finas e pacientes oncológicos. Dica importante: o uso de catéter deve ser adequado às necessidades do paciente. Em emergências, prefira calibres maiores, 14G ou 16G, que a 14G, lembra, é a laranjinha, aquela primeira que nós vimos, e a segunda é a cinza, 14 e 16G. Então, o que deu para entender? Esse G, né? Quanto menor o G, maior o calibre, né? E as cores também. Então, você vai indicar por cor. Se ele falar um G maior, vai de G14 a G24. G14 e a G24. Então, aqui, o G24 é mais fininha, ó, a cor amarelinha. A cor laranja é G14, é mais grossa, ó. Laranja, cinza e a verde são as mais grossas que tem. Tá bom? Então, aí nessa tabelinha você tem o fluxo, tem o G, ó, G14 é maior, laranja. G16 é a cinza, ó, um pouquinho menor. Mas a G18, verdinha, a rosa, G20, a G22, azul e a mais fininha, que é a G24. Tá bom, pessoal? Então, da G14 a G16 para a reposição valêmica rápida, para a infusão contínua de fluidos e medicamentos de pacientes instáveis, calibres 18G e 22. A 22G são os mais utilizados. Então, o que ele está falando ali? Do calibre 18 ao 22 são mais utilizados. Ó, vai ser utilizada a verdinha, a rosinha e a azulzinha são as mais utilizadas. Tá bom, pessoal? Agora vamos ler um pouquinho sobre as definições, né? Vamos ler. Eu tenho mais desse lado aqui. Então, vamos ler um pouquinho, aprofundar um pouquinho na teoria. Vamos ler um pouquinho. Temos aqui a punção venosa. Vamos ler aqui também. Temos aqui uma visão geral para vocês, onde eu individualizei cada uma, informando, né? São as novas nomenclaturas. Elas mudaram um pouquinho, tá bom? Fica mais fácil. Vamos lá. Na prova prática do Hospital das Clínicas da USP para técnico de enfermagem, a punção venosa periférica geralmente é avaliada pelos seguintes critérios. Então vamos ler os critérios. Critérios de avaliação: preparo e higiene. Lavar as mãos corretamente e usar as luvas de procedimento antes de iniciar. Organizar todos os materiais necessários: bandeja, garrote, catéter, antisséptico, filme, estéreo, etc., de forma asséptica. A comunicação e consentimentos. Identificar e explicar os procedimentos ao paciente, pedindo permissão e garantindo o conforto. Agora, a terceira etapa. Já lemos a primeira, a segunda, vamos para a terceira. Seleção do local venoso. Escolher veias calibrosas estáveis, preferencialmente em antebraço ou punho, evitando áreas de risco como pés, pernas ou membros comprometidos. Episódios do garrotamento bem posicionado, de 5 a 10 centímetros acima da punção, sem permanecer por mais de 1 minuto. Pessoal, qual a distância do garrotamento? De 5 a 10 centímetros. Agora vamos para o 4, a técnica de punção. Realizar a antisepsia com clorexidina 0,5% ou álcool 70%, fazendo movimentos do centro para fora e permitindo a secagem completa. Tracionar a pele adequadamente, inserir o catéter com bisel para cima, em ângulo de 30 a 45, observar o refluxo sanguíneo, limitar 2 tentativas por profissional e um total de até 4 tentativas. Repetindo, limitar 2 tentativas por profissional ou até 4 tentativas. Agora vamos à fixação e permeabilização. Soltar o garrote que ocorre o fluxo, conectar o equilíbrio ou o extensor, testar a permeabilidade e fixar o catéter na película estéreo micropore. Descarte e finalização. Descartar agulhas no recipiente apropriado sem recobri-las, retirar luvas, lavar as mãos novamente e organizar o aposto de trabalho. Registrar o pontuário, local, calibre, data, hora dos responsáveis. Agora vamos falar um pouquinho
sobre os cuidados da punção. Orientar o paciente quanto aos cuidados locais e sinais de complicações, hematoma, infiltração, monitorar o acesso venoso durante a infusão. Manhas e dicas. Comunicação clara, pedir permissão e explicar o passo a passo aumenta a segurança nos pontos. Técnica estável, evitar momentos bruscos, manter o apoio na mão não dominante sobre o paciente. Organização, bandeja bem arrumada e ambiente limpo. Em resumo, você avaliado em técnica, sepsis e punção correta, atitude profissional, comunicação, respeito, segurança, descarte adequado, registro e organização. Certo? Aí foi lido, então, todo esse material pesquisado, né, na internet para os senhores, tá bom? Então, punção venosa periférica, temos aqui, importante, né, as novas agulhas, que vai de 14 a 24, sendo que quanto menor o número, ela é mais grossa. A 14 é a mais grossa, que é a laranjinha, depois vem a cinza, que é 16, depois vem a azulzinha, que é 18, depois vem a rosa, que é 20, depois é a azulzinha, que é 22, e a amarelinha, que é lilás. Sendo que a mais utilizada é a 18, a 20 e a 22. É verde, tá, pessoal? 18 é verde. Depois vamos confirmar ali na nossa apresentação lá, que só fala dessas agulhas, tá bom? Então a mais utilizada é a 18, que é essa daqui, a 20, que é essa, e a 22, que é essa daqui, tá bom? 18, a 20 e a 22. Vamos para as cores, tá nesse outro painel aqui, ó, nessa outra apresentação que eu fiz para vocês, tá? E aqui fala, ó. Então começa com a laranja, que é a 14, depois vem a cinza, depois vem a verde, ó, verde, depois vem a rosinha, depois vem a azul e depois a 24. Só lembrando que as mais utilizadas é a 18, né? Que é aqui, ó, 18, administração de soros, a rosinha, que é a 20, administração de medicamentos intravenosos, fluidos, transfusão de sangue. Para pacientes mais delicados, ó, idoso, pediátrica, você vai usar a 22 e a 24 você vai usar pessoas mais idosos, né? Aqui, ó, veias extremamente finas, que é a mais fininha que tem, que é a 24, a cor amarelinha, tá bom? Mais uma visão geral para os meus queridos alunos aí, ó, punção venosa periférica. E agora vamos falar um pouquinho de outra pesquisa que eu fiz aqui para ajudar vocês, ó, punção venosa periférica. Então vamos lá, vamos à leitura, né? A punção venosa periférica é um procedimento que consiste na inserção de catéter em uma veia periférica para administração de medicamentos ou fluidos diretamente na corrente sanguínea. É um procedimento comum e essencial na prática clínica para diversas finalidades, como hidratação, administração de medicamentos e obtenção de acesso rápidos à circulação. Passo para a realização da punção venosa. Então vamos lá. Atentos aos passos, tá bom? Depois nós vamos fazer da forma prática, tá bom? Mas por enquanto é só teórica. Preparo, higiene das mãos. Realizar a higienização correta das mãos com água e sabão e álcool gel. Materiais. Reunir todos os materiais necessários, como catéteres de diferentes calibres, seringas e equipo de soro, luvas, algodão, álcool 70, fita adesiva. Explicação. Informar o paciente sobre o procedimento e garantir que ele esteja confortável e relaxado. A escolha do local. Selecionar a veia mais adequada, geralmente nos membros superiores, evitando locais como lesões, infecções ou edemas. Garrotamento. Aplicar o garrote aproximadamente de 5 a 10 centímetros em cima do local da punção e facilitar a visualização da palpação da veia. Antisepsia. Limpar a área de álcool 70%, realizando movimentos circulares de dentro para fora e aguardar a secagem completa. Execução. Punção com o bisel da agulha para cima, introduzir o catéter na veia com um ângulo de 15 a 30 graus. O avanço do catéter. Após a visualização do refluxo do sangue, avançar o catéter sobre a agulha e retirar a agulha, deixando apenas os catéter no interior da veia. Fixação.
conectar o equilíbrio do soro ou seringa, preenchendo o catéter com solução salina para verificar se o acesso está pélvio e a fixação da fita adesiva no curativo apropriado. Remoção do garrote, retirar o garrote após a fixação. Agora vamos falar do pós-procedimento. Observação, monitorar o local da punção e observar a velocidade de infusão do soro ou medicamento, verificando se há sinais de infiltração extravasamento. Curativo, manter o local da punção sempre limpo e seco, com o curativo adequado e trocar o curativo sempre que necessário. Anotação, registrar o processo, incluindo o tipo e calibre de catéter, local de punção, data, horário, nome do profissional e eventuais intercorrências. É importante ressaltar que a punção venosa periférica deve ser realizada por profissional da saúde qualificado e experiente, seguindo os protocolos e segurança de higiene estabelecida. Recomendo revisar o passo a passo e praticar cada etapa com atenção, detalhes mencionados. Se quiser, posso ajudar no simulado. Entendeu, pessoal? Então, mais uma aqui, mais uma informação, certo? Da função venosa periférica. E nos adultos, vai ser mais usada aqui, ó, pessoal. Vou dar um zoom bem grande aqui, ó. Então, anatomia do membro superior. Ó, temos aqui, ó, A é artéria, V é veia, N é nervo, né? Então, aqui, ó, é veia cefálica. O A, artéria braquial. Olha aqui, ó, o N, nervo musculocutâneo. Olha mais aqui embaixo aqui, ó. Temos a veia braquial, a veia basílica, temos a artéria colateral ulnar, temos a artéria colateral radial. Temos aqui também, ó, o nervo mediano, temos o nervo interósseo, temos a veia interóssea. Olha aqui, ó, temos o nervo radial, temos a artéria radial e temos a veia radial. Logo do lado aqui, ó, temos o nervo ulnar, artéria ulnar e a veia ulnar. Então aí, para ajudar vocês aí na hora de puncionar aí, vocês terem uma noção, tá bom? Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho dessa documentação aqui, ó. Punção venosa periférica. É um documento aí que eu encontrei, que ele dá um passo a passo para você, tá bom? E só vou dar um zoom aqui, ó, nas informações, né? Das novas agulhas, ele tem também, ó. Tá vendo lá? A laranjinha é de maior diâmetro, que é a 14. A de menor diâmetro é a amarela, que é a 24. Em concordância, em consonância com o nosso outro documento, nosso outro material que está no outro preparo ali, no outro cenário, né? No meu outro cenário. Olha a cinza aí, ó, 16G. A mais usada, 18, 20 e 22, que é verde, rosa e azul. Certo? Então está em concordância, o nosso material está atualizado. Esse documento diz que foi feita uma revisão em 2025, portanto é um documento atual. Nós vamos segui-lo, certo? Vamos fazer a leitura de cada página, entendeu? Com muito carinho e atenção, muita dedicação, como em todos os materiais dos nossos vídeos que nós postamos aí para ajudar aí a pessoa na área de enfermagem aí a deslanchar na carreira, a passar na prova online, na prova prática também do Hospital das Clínicas, tá bom? Então vamos ler aqui o início, ó. Rio Saúde, procedimento operacional padrão, número do POP. POP, né, é esse número aqui, que é o DEA 017. Temos a revisão que foi 11 de 2025 e a data é 11 de 3 de 2023, tem 17 páginas. Vamos à introdução. Introdução, temos o objetivo, a abrangência, temos a referência, a definição das siglas, exigências, responsabilidade, descrição dos procedimentos, que vai ter a descrição. Vai ser a indicação, contraindicação, materiais a ser utilizados, seleção de catéter e sítio de inserção, etapas do procedimento, punção periférica de jugular extrema, remoção de catéter, observação, escala de Maddox, avaliação de Flebit, formulários e documentos relacionados, modificação, relação e revisão e os anexos. Algumas informações aqui embaixo, né? Sobre revisão, né? Aqui missão inicial, segunda revisão, aprovações aí, temos a elaboração, quem foi?
a chefia e a qualidade e presidências e direção, tá bom? Vamos uma pequena introdução? Vamos ler a introdução. Punção venosa. Introdução. A punção venosa periférica é um procedimento onde ocorre a instalação de um dispositivo, catéter venoso curto e flexível, no interior do vaso venoso para administração de fluidos, medicamentos. A flebite é uma das complicações mais frequentes no uso de catéter venoso periférico e caracteriza-se por uma inflamação aguda na veia que causa edema, dor, desconforto e eritema ao redor da punção e um cordão palpável ao longo do trajeto. A incidência das complicações varia considerando conforme o tipo de catéter, a frequência e manipulação, o tempo de permanência e os fatores relacionados ao paciente. Objetivos. Qual que é o objetivo? É promover a terapia intravenosa segura. Objetivos aqui, tá, pessoal? Estamos lendo aqui, ó. Promover a terapia intravenosa segura, funcionar e instalar o catéter em trajeto venoso periférico para manipulação de uma via de acesso para administração de fluido, eletrólitos, homoderivados e medicamentos. Qual que é a abrangência? A unidade de pronto atendimento, coordenações de emergências regional e hospital geridos pela Rio Saúde. Referências. Temos todas as referências bibliográficas aqui, ó. Documento de referência ao Programa Nacional de Segurança, temos aqui a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, temos aqui a Câmara Técnica do Parecer do Corém e mais outras aqui, né, revista, então todas as referências. Vamos ao mais importante lá, vamos definições. Definições e siglas. Definições. Catéter venoso periférico. O catéter venoso periférico, usualmente inserido em veias dos membros superiores, é o dispositivo vascular de curta duração mais utilizado. Repetindo, catéter venoso periférico. Possivelmente vocês vão ver essas siglas lá. Eles não vão escrever tudo, vai ser CVP. CVP, catéter venoso periférico, é o catéter venoso periférico usualmente inserido em veias dos membros superiores. Então, membros superiores, foi por isso que nós passamos aquele vídeo lá, ó, do braço, membros superiores é o braço, entendeu? Com a veia braquial, né? Veia, artérias, veia nervo, né? O nervo, esse nervo aqui, ó, musculocutâneo, a veia cefálica, a veia braquial, entendeu? A veia colateral, o uniforme, artéria, né? Tem outra aqui, a artéria radial. Temos aqui a artéria radial também, temos a veia radial, temos a veia interóssea, tá bom? Então isso aqui é importante. Vamos em concordância, em consonância aqui, ó, com essa informação. Então sempre fazendo um link com o outro, né? Então, o catéter periférico é o catéter venoso periférico usualmente inseridos em veias dos membros superiores, é um dispositivo vascular de curta duração, extravasamento, infiltração de soluções ou medicamentos vesicantes. Flebite, inflamação aguda da veia, causando edema, dor, desconforto, eritema ao redor da punção e um cordão palpável ao longo do trajeto. Pessoal, dando sequências aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre infiltração, lesão venosa, consequentemente perfuração, resultado da inflamação de soluções e medicamentos vesicantes. Siglas CVP. Lembra que eu falei lá, ó? CVP. O que é CVP? É catéter venoso periférico. Exigências, não aplicável. Responsabilidades. Vamos lá para as responsabilidades. Atividades e quem vai ser responsável, beleza? Basicamente aí, ó, equipe de enfermagem em tudo. Vamos lá. Verificar a prescrição médica conferindo identificação do paciente, medicamento, dose, orientação certa, via certa, hora, forma de anotação e resposta certa. Equipe de enfermagem é responsável. Vamos para o próximo. Separar o material necessário. Equipe de enfermagem. Orientar o paciente quanto ao procedimento a ser realizado. Equipe de enfermagem. Realizar o procedimento. Técnico de enfermagem. Organizar o material pós-procedimento. Técnico de enfermagem. Vamos lá, pessoal. Seguindo mais um pouquinho, a punção venosa periférica. Vamos lá. Checar o procedimento. Equipe de enfermagem.
evoluir o prontuário eletrônico, a realização do procedimento registrando o sítio da depunção, dispositivo, utilização e calibre da mesma data, hora e nome do profissional que realizou o procedimento. Equipe de enfermagem, técnico de enfermagem. Descrição dos procedimentos. Vamos lá, vamos descrever passo a passo agora para vocês qual é a descrição do procedimento. Então vamos lá. Uma forma bem rápida, uma leitura rápida, que eu quero manter em 30 minutos esse vídeo, mas eu faço outro descrevendo esse procedimento. Então vamos lá, indicação. Paciente com prescrições de medicamentos e líquidos por via intravenosa e ou prescrições de hemotransfusão. Contradição. Presença de fístulas arteriovenosas, esvaziamentos ganglionar, veia esclerosadas, edemas nos membros, queimaduras ou lesões na pele no local da punção, plégia de membro acepcionado. Então, pessoal, se vocês depararem com algum desses casos aí, nem funcione. Escolhe outra parte aí, beleza? Tem um braço, tá aí, vai no outro braço, beleza? Tem outras partes aí vocês pesquisem e se aprofundam. Vamos lá. Medida a ser utilizada. Quais as medidas a ser utilizadas? Antisséptico, álcool 70%, clorexidina, alcoólica 0,5%. Sempre luva de procedimento é importante. Algodão e gases do lado, dispositivo intravascular a ser utilizado, tamanho adequado. Beleza, isso daqui já foi exaustivamente narrado no início do vídeo, que esse dispositivo intravascular é o quê? São as agulhas. As agulhas hoje, elas estão por cores e tamanho. Cada G, que significa Glaude, tem uma dimensão. Então, o G14 ao G24. Então, você vai ter uma escala aí de 10, de 2 em 2. Então, é de 14, 16, 18, 20, 22, 24. Sendo que a 24 é a mais fininha. Aquele paciente idoso, que a veia é bem fininha, bem dificultosa. Já a laranja é a mais grossa que tem, que é a 14, o Glaude 14, G14. Ela tem 2,17 milímetros e a cinza, que é a G16, tem 1,7. São as mais utilizadas em caso de emergências, trauma, precisa de transfusão rápida. Beleza? E só lembrando que a 18, que é a verde, a 20 e a 22 são as mais usadas. Entendeu? Para você ter uma ideia, 18 é administração de soro no hospital, é rotineira. Então, azul, rosa e verde. Você pode ver pela cor, mano, pela cor. O azul vai ser a G22, a rosa G20, a verde vai ser a 18. Bateu 18, as mais poderosas, mais grossas, 14 e 16. Por exemplo, você vai fazer uma retirada de sangue lá, você tem que tirar 1 litro de sangue do cara, você vai usar essas duas, a cinza ou a laranja, que é 16, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora, sistema de infusão monitorado, extensor, equipamento, solução e administração. Seringa de soro fisiológico 0,9%, garrote para acesso venoso em membros superiores, cobertura para fixação e fixação deve ser preferencialmente com cobertura estéreo, semi-oclusiva, gaze, fita adesiva estéreo ou membrana transparente semipermeável. Beleza, vamos para 8.4, que vai ser o quê? A seleção de catéter a ser inserido. A seleção de catéter deverá ser de acordo com a duração da terapia, viscosidade e componentes do fluidos e nas condições de acesso venoso. Não funcionar catéter periférico para infusão contínua de produtos vesificantes, como nutrição parental, com mais de 10% de destroses ou solução com esmolaridade acima de 90 OMS. Beleza? Depois vocês verificam mais essa informação aí. É uma informação mais técnica, né? Então vamos lá. Punção venosa. Para a coleta da amostra sanguínea e a administração de medicamentos em dose única, utilizar o catéter agulhado sem manter o dispositivo no sítio. Nos adultos, as veias de escolha são as das superfícies dorsal e ventral dos antebraços. Veias e membros inferiores não devem ser utilizadas pelo risco de embolias vamos escrever aqui, tromboflebites, beleza? Nas crianças deve ser selecionado o vaso com maior probabilidade de durabilidade, as veias da mão, veias do antebraço e braço, região do baixo da axila, são veias de escolha. Nos menores de 3 anos também pode ser considerada as veias da cabeça e dos pés. Evitar pulsional região de flexão, membros como feridas, veias
comprometidas, infiltração, flebite, necrose, infecções, extremidades, regiões infiltradas e ou extravamento prévio. Pessoal, mais um pouquinho fixando aqui, ó. Aqui nesse próprio artigo científico, ele fala, né, novamente das dimensões lá das agulhas. Beleza, o processo vai ser igual vocês viram no curso, não tem problema nenhum. Agora você só precisa atentar a glaude dela, que é o G, né, vai do G14 ao G24, sendo que o G14, quanto maior o G, mais grossa, menor o G, menos grossa. Mais utilizada, G18, G20 e G22, tá bom? Meu vídeo já está com 30 minutos, o celular está programado para encerrar os vídeos, vou dar uma visão panorâmica aí de tudo que foi falado, tá bom? Agradecer aí a punção venosa nesse cenário, nesse outro cenário também, um pouquinho mais teoria de punção venosa, nesse outro cenário aí, as agulhas, né? Os catéteres, né? Conhecido como os catéteres. Cada G definindo, né? G14 é mais grosso, G24 o menorzinho, mais utilizado G18, G20, G22. E naquela primeira apresentação, naquele nosso primeiro cenário lá, né? Mais um pouquinho de teoria, tá bom, pessoal? Agradeço aí a participação de todos. Que Deus venha abençoar, iluminar e que vocês consigam aí o resultado de vocês, que é passar nessa prova aí tão temida aí, que é a prova prática de vocês lá na área de enfermagem, tá bom? Só lembrando que lá no hospital tem 2 cenários, fique tranquilo, é tudo com o boneco, mantenha calma, tá bom? Valeu, boa sorte, tchau, tchau.